Boa noite. Estamos dando início à palestra da noite. Meu nome é Anne Feitosa, sou professora no Instituto Federal do Ceará e hoje nós iremos discutir um tema bastante interessante que envolve gestão ambiental, educação ambiental, a problemática da geração de resíduos e envolve principalmente uma discussão que tem tomado aí o palco de vários pesquisadores ao longo do tempo e no mundo, né, que é a questão do plástico, né, a geração do plástico, a problemática do plástico nos oceanos, tá? Para falar sobre esse tema, a problemática dos plásticos no oceano e a importância da educação ambiental, o Grupo GEMAS, que é um grupo de pesquisa do Instituto Federal do Ceará, denominado Gestão, Meio Ambiente e Sustentabilidade, convida duas pesquisadoras, que são engenheiras ambientais, formadas pelo IFCE, para discorrer sobre o assunto, tá? Eu vou convidá-las para falar e depois elas vão falar, inicialmente vão falar um pouco sobre a sua formação e sua trajetória acadêmica e em seguida vão iniciar a explanação do tema, tá bem? Do tema proposto. Bom, nossas palestrantes são Camila Esmeralda Bezerra e Regina Alcântara. Sejam muito bem-vindas. Camila, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Ana. Boa noite, pessoal. Agradeço, primeiramente, né, o convite da professora. Agradeço a presença de todos vocês também. O pessoal que está distante, todos que estão presentes, os meus colegas de profissão e da faculdade, né, que eu estou vendo que tem alguns aqui, né, agradeço a presença de todos vocês. Peço desculpa qualquer coisa, que eu estou um pouco nervosa, né, então já vou logo avisando, mas, enfim. Vou me esforçar para poder falar da melhor forma possível. Meu nome é Camila, né, como a professora Ana havia falado. Eu sou graduada em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará, campus de Juazeiro do Norte. Sou pós-graduanda em Educação Ambiental pela URCA. E eu tenho experiência acadêmica. Eu participei de alguns projetos de extensão. Tenho experiência profissional. Eu atuei no setor de desenvolvimento sustentável na indústria Grendene, do Crato, durante 3 anos, à frente da gestão de resíduos sólidos industriais, e seria isso, né? A Regiane vai se apresentar antes? Eu começo. Regiane? Elas vão se apresentar logo ou começa? É mais interessante que ela se apresente inicialmente, depois você retoma, tá bem? Certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Regiane Alcântara, né? Sou graduada pelo IFCE, campus Juazeiro do Norte, né? Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade de Juazeiro do Norte, né? Tenho uma experiência em relação às ONGs, né? Essa parte mais social. Faço parte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né? Da cidade de Juazeiro do Norte. E é isso. Obrigada. Camila, quando você estiver pronta para iniciar, fique à vontade. Certo. Eu vou colocar aqui a apresentação do slide. Vou ver aqui que eu estou aprendendo ainda a mexer virtualmente. Primeira vez que eu dou palestra virtual, tá? Então, estou aprendendo ainda. E aqui. Tá dando para visualizar? Deu certo? Bem, pessoal, o título da palestra, Problemática dos Plásticos no Oceano e a Importância da Educação Ambiental. Esse é um tema bem atual, uma problemática que a gente passa e que precisa de muita pesquisa aprofundada, precisa ainda de muitas discussões nessa área, porque os problemas têm dimensões imensas. Aqui são os tópicos que serão abordados nesse primeiro momento, que é uma breve introdução de como surgiu o plástico,
o que é o plástico, as consequências as principais consequências da sua poluição no oceano, alguns dados sobre a realidade, algumas medidas de mitigação e a natureza em tempos de Covid-19. A gente trouxe esse ponto para a gente refletir, né, que tem tudo a ver o que a gente está passando nesse momento com tudo que vai ser discutido. Com relação à introdução, em meados do século XIX, grande parte dos artigos utilizados no cotidiano, como pente, utensílios domésticos e outros, eram feitos de produtos naturais, provenientes dos animais mesmos, como chifre, o casco da tartaruga, conchas, dentes de elefante e outros. Foi a partir de, primeiramente, Alexander Parkes, em 1862, ele descobriu um material orgânico derivado da celulose, que chamou de parquesina, e ele começou, né, a questão do plástico a introduzir, sendo que esse material que ele encontrou, a parquesina, ele tinha um custo muito elevado, então os investidores acabaram ficando desestimulados. O próximo seria o tipógrafo John Wesley Hurt. Ele estava tentando ganhar um prêmio de $10 mil de uma empresa para quem encontrasse um material que pudesse substituir o marfim na produção de bolas de bilhar. Então, ele descobriu acidentalmente um produto que tinha como base o nitrato de celulose, que formava um filme que é sólido e flexível. Estava, então, descoberta a celuloide. Ele entrou para a história como o primeiro inventor do plástico. O terceiro e mais importante nome para a história e consolidação do plástico foi Leo Hendrik Becklin. Ele foi o primeiro a inventar, foi o criador da molécula 100% sintética, chamado de baquelina. E foi esse material que conseguiu substituir a maioria dos materiais que eram feitos dos animais. Então, já a substituição de alguns. Mas, afinal, o que é o plástico? A palavra plástico deriva do grego plásticos, é próprio para ser moldado ou modelado. Existe uma infinidade de plásticos, né? Diferentes cores, alguns transparentes, outros mais rígidos, cores diferentes. E qual a composição do plástico? Ele é constituído por resinas provenientes do petróleo, que submetido ao calor e ou pressão, ele pode ser moldado sem se quebrar. Isso é uma das características principais e que faz com que o plástico tenha uma gama de utilidades e possa ser usado, além da questão também de ele ser flexível e ser leve, né? Então, isso facilita o transporte. Ele pertence ao grupo dos polímeros. Com relação aos tipos de plásticos, tem duas classificações que levam em conta a rigidez ou como esse material ele reage com relação à fusão e o derretimento, quando ele é submetido ao calor e pressão. Quando o material ele é submetido a calor e pressão e ele é considerado um termoplástico, se ele altera suas estruturas físicas, mas as propriedades químicas permanecem, e ele é reversível, ou seja, eu posso reciclá-lo em outros moldes. 80% dos plásticos que são utilizados no consumo fazem parte dos termoplásticos. Já os termofixos, eles, quando submetidos ao calor e pressão, eles são irreversíveis, eu não posso reutilizá-los, não em outros moldes. As características químicas deles as propriedades químicas são alteradas, e eu posso utilizá-lo apenas como carga ou incinerar para que eu possa recuperar a energia. Com relação aos tipos, o polietileno tereftalado, a gente tem uma classificação que são 7 tipos de plásticos, isso facilita a reciclagem, e eu vou citar só alguns tipos que a gente utiliza muito no dia a dia, só alguns exemplos. O PET, que é bastante conhecido, ele é muito utilizado em garrafas de refrigerante, em embalagens de medicamentos, ou até mesmo em fibras têxteis. O polietileno de alta densidade pode ser utilizado em embalagens de materiais de limpeza, em produtos químicos
e outros. O terceiro é o PVC, policloreto de vinila, muito aí utilizado em tubos e conexões, em calçados, em forros. O polietileno de baixa densidade, a gente pode encontrar ele em sacos industriais, em sacos de lixo, em embalagens de brinquedos. O quinto é o polipropileno. Esse aqui é muito utilizado em embalagens de massa, de biscoitos, em potes de margarina, em utensílios domésticos, as tapaués geralmente são feitas desse tipo de plástico. E poliestireno, muito utilizado em copos plásticos e outra, peças, né, de som, de televisão, até mesmo material escolar, o poliestireno está presente. E aqui a sétima classificação é considerado como outros, que são aqueles plásticos que têm como base o policarbonato ou o EVA e outros, que eles não podem ser reciclados, eles são produzidos de um daqueles outros tipos de plástico, e eles são muito utilizados em CDs, embalagens especiais, utilizados em embalagens para engenharia e outros. E aqui uma foto de um tipo de poliuretanos, esses são termofixos, e um exemplo que a gente tem aqui é a garrafa térmica, que é muito utilizada, é feita desse tipo de plástico. Aqui são símbolos com relação feita a reciclagem, né? Então, se vocês prestarem atenção, para quem nunca observou, as indústrias, né, procuram sempre colocar esse símbolozinho, as iniciais e o número do plástico para que essa classificação permita a facilidade na reciclagem. Na hora de reciclar, você saber qual o tipo de material e para onde ele deve ir, como ele deve ser reciclado. Então, se você observar no fundo, sempre vai ter lá, geralmente tem, né, no plástico. Com relação à poluição marinha por plástico. Então, só os principais, algumas principais poluições, e para explanar para vocês. A WWF, a Fundação para a Natureza, ela estima que por ano são descartados 10 milhões de toneladas de plástico no oceano. E quando esse material plástico, geralmente ele flutua, ele fica exposto ao sol, ele acaba se fragmentando em pedaços menores. Esses pedaços menores facilitam a ingestão dos animais marinhos desse material, ou por acidente, ou por confundir com alimento. Esses materiais, quando presentes no trato digestório do animal, ele pode causar uma obstrução ou levar uma falsa sensação de saciedade. Isso acaba fazendo com que o animal não coma e morra, pode vir a óbito. Outro problema também muito comum no oceano, olha só essa ave, né? A quantidade de plásticos que ela, no exterior, foi encontrado dela. Um outro problema muito comum é com relação ao aprisionamento dos animais por esses plásticos. Principalmente redes de pescadores, como na foto, né? Tem a questão da tartaruga, eles ficam presos e acabam morrendo. Outros, geralmente, uma das espécies mais atingidas com relação ao plástico, ficam presos, é o tubarão, o leão marinho e a foca. Principalmente aqueles mais novos, que são curiosos. E quando tem o resíduo plástico, aqueles anéis que são utilizados em refrigerantes, ou cervejas, são redondos, elas acabam colocando a cabeça e ficando presa. Então, essa coleira, entre aspas, de plástico, ela acaba sendo muito prejudicial. Porque, muitas vezes, o animal acaba crescendo com aquele plástico preso, e isso pode causar vai causando uma maior pressão, podendo levar o animal a uma constrição da artéria ou até mesmo causar asfixia do animal por conta do plástico. Nessa foto, essa ave presa no plástico, o fotógrafo, eu vi a reportagem, né, ele chegou a tirar o plástico dela
mas muitos não têm essa mesma sorte e acabam morrendo sufocados. E aí um outro problema, por exemplo, se o animal ele morre, e aí um animal vem outro e acaba podendo ser prejudicado pelo mesmo motivo, ou ele vai comer o plástico daquele animal que está com o plástico, ou acaba morrendo por sufocamento, por asfixia, da mesma forma. Então, esses são os principais problemas. Ainda tem outro também, olha a foto, né? A tartaruga com esses anéis de plástico, com certeza ela era menor quando ficou presa e ela cresceu, e aí houve uma deformação no seu casco, por conta da pressão que o plástico foi fazendo decorrer. E um outro problema também é que alguns organismos que são oportunistas, né, entre aspas, digamos assim, como as cracas e as algas, elas às vezes acabam, quando o plástico fica flutuando, elas se fixam naquele local, acabam crescendo e se reproduzindo fora do seu local natural, né? Então, ela tem uma dispersão do local natural delas. Então, são alguns problemas citados que ocorrem por conta desse descarte incorreto de resíduos, de plástico no oceano, principalmente. Porque estima-se que, apesar de que 80% dos plásticos serem reciclados, a quantidade no oceano é enorme. E aqui eu trouxe a parte do dado sobre a realidade, com relação que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo. Ele é à frente dos Estados Unidos, China e Índia. Esse dado foi do ano passado, foi da WWF, há um ano atrás, né, eles lançaram, e que mostra que a produção é de 11.355.000, e a porcentagem de reciclagem é de 1,28%, né? Ele só reciclou 145.000 toneladas de plástico. E aí essa questão demonstra o quê para a gente, né? Que falta de políticas públicas que incentivem a reciclagem desses plásticos em grande escala. Falta também um incentivo para que as indústrias produtoras desses plásticos, elas busquem tecnologias que possam melhorar essa questão. A gente vai ver daqui a pouco, mais à frente, alguns casos, né, que podem ser mitigados. E aí eu falo na questão que a indústria ela pode estar desenvolvendo. Esse dado também, essa pesquisa mostrou que cada brasileiro produz 1 quilo de plástico por semana. 2,4 milhões de toneladas são descartadas de forma irregular, 7,7 milhões de toneladas de plásticos não é recolhida no país, e mais de 1 milhão de toneladas vão para o lixão, são descartadas de forma incorreta, né? E a gente sabe também que muita porcentagem vai para os oceanos, como a gente pode observar. Segundo o relatório do Fórum Econômico de Davos, na Suécia, até 2050, os oceanos terão mais pedaços de plástico do que de peixes. Esse estudo mostrou a quantidade, né, toneladas de peixe, relacionou a toneladas de plástico com as de peixe. Em 2014, era de 5 para 1. Estima-se que em 2025 vai ser a proporção de 3 para 1, né? A cada 3 toneladas de plástico vai ter para 1 tonelada de peixe. E em 2050 vai ser de 1 para 1. Inclusive, esse estudo diz que em 2050 estima-se que vai ter mais plástico do que peixes no oceano, em termos de peso. Cerca de 700 espécies de animais marinhos ou ingeriram material plástico ou ficaram presas nele, né? Um biólogo chamado Savoca, ele afirma que os piores vilões do plástico que ocorre esse problema são aqueles de uso único, que você só usa uma vez e já descarta, como as garrafas plásticas utilizadas em água, como as sacolas plásticas e os canudos. Uma pesquisa evidenciou a presença de partículas de plástico em resíduo humano. Essa pesquisa foi feita pelo médico Philipp, ele é pesquisador da Universidade em Viena, na Áustria, em que ele coletou, né, na amostra das fezes de 8 voluntários, que eram da Europa, Rússia e Japão, havia presença de resíduo de microplástico na amostra. Isso aumentou a preocupação, porque evidencia que o plástico ele permanece durante toda a cadeia.
Então, se você não está cheio de plástico, e aí o peixe vai lá e se alimenta do plástico, come aquele plástico, então tu também vai adquirir, tu também não vai estar ileso de estar com plástico também, né, da mesma forma. E ele também, nessa pesquisa, buscou 10 tipos de plásticos. Dos 10 que ele estava procurando, ele encontrou 9. E o mais comum é o polipropileno. Grande mostra de lixo do Pacífico tem uma área de cerca de mais de 2 vezes o território da França. São ilhas, às vezes chamam de ilhas oceânicas de plástico, né? São resíduos que vêm tanto do continente quanto dos navios que descartam no oceano. E aí, correntes marítimas, elas acabam arrastando todo esse lixo para uma zona de convergência, né, no oceano. Dessas ilhas já foram descobertas 5 tipos. Uma das principais que eu trouxe aqui para vocês verem a foto. Essa daqui é da costa oeste, que fica entre a Califórnia até o Havaí. Né? Então, os pesquisadores descobriram que essa mancha do Oceano Pacífico tem um tamanho 16 vezes maior do que o estimado. E tem a presença de 80 mil toneladas de lixo plástico. Tem outros tipos de lixo também, mas plástico representa 80% desses. Então, como vocês podem ver aí, né, como é que está a situação. É feia, é triste da gente ver, né, e animais, pessoas, não tem nada a ver com isso, né, então, está um problema sério o plástico no oceano, está sendo a causa da extinção de muitos animais marinhos, e essa é a realidade, infelizmente. Algumas medidas de mitigação, né, o que a gente pode fazer para aliviar um pouco a situação. E eu trouxe um pouco a responsabilidade compartilhada. Não é só de um único indivíduo. Todos nós temos responsabilidade, podemos modificar esse cenário, pelo menos não deixar ficar tão gravado como está. Então, o governo, ele tem responsabilidade, a indústria que produz o plástico, ela tem responsabilidade, o indivíduo e a sociedade como um todo. Né? Por exemplo, o governo, ele pode estar criando algumas medidas, como recentemente foi criada a lei, que ela proíbe o comércio de canudos, isso já foi uma melhoria, e assim a indústria que fabrica o plástico, ela pode estar procurando outras alternativas também para estar utilizando em seus processos, em seus matéria-prima, né, que possa ser menos prejudicial. Entra aqui também a questão da logística reversa, que ela tem que ser responsável, inclusive tem a legislação que diz isso durante toda a cadeia do seu produto, e aí depois, quando ele não serve mais, aí ela tem que continuar sendo responsável, e muitos outros. Questão da mudança de atitude das pessoas, né, preciso que seja repensada a questão do consumo, se tu realmente precisa daquilo, é realmente necessário, é sempre pensar, quando eu não precisar mais disso daqui, para onde é que vai, o que é que vai acontecer. Então, tudo isso são outras medidas. O reuso e a reciclagem, às vezes você tem uma embalagem, você pode recriar aquela embalagem ou reutilizar para outras coisas. Um exemplo bem clássico é o pote de sorvete ou de margarina, você pode armazenar alimentos durante muito tempo ainda, ao invés de descartar logo. Então, tem uma gama aí de opções que você pode estar reutilizando para não descartar logo. E a questão da reciclagem, né? Aumentar a forma de reciclagem, porque você evita a extração de mais recursos naturais e evita também que aconteça essa questão, tanto nos oceanos como no continente, o problema do resíduo, né? Então, ele é geral. Pesquisas que busquem outras alternativas, uma delas, né, é a questão do plástico biodegradável, que utiliza aí resinas biodegradáveis, algumas utilizam o amido junto com o plástico, e aí quando o plástico ele é descartado, os micro-organismos eles conseguem degradar com mais facilidade, porque ele tem resinas específicas para aquilo. Então, tem até algumas pesquisas que utilizam, além do amido, a beterraba, a proteína do milho. Então, tem várias ideias e pesquisas nesse sentido que podem estar servindo como alternativa, ou até mesmo outros que podem ser descobertos para que possam melhorar.
problema dos plásticos biodegradáveis hoje é que, infelizmente, ele é um pouco mais frágil, rasga com mais facilidade, né? E aí, infelizmente, ela não pode substituir os outros sacos plásticos, porque em algumas situações, né, no caso de muito peso, que ela não consegue. Mas com as pesquisas pode ser que seja descoberto algo que venha a melhorar. Com relação à mudança de atitude também, né, as pessoas podem utilizar, em vez da sacola plástica, sempre levar para o mercantil, quando for fazer compra, a eco bag, que são as bolsas mesmo de tecidos, ao invés de esperar para a sacola plástica do mercantil. Então, são pequenas ações também que a gente consegue atenuar a situação. Algumas técnicas de limpeza dos oceanos já minimiza a situação, como tem um jovem Boyan Slat, que ele descobriu, ele colocou uma empresa que ele conseguiu desenvolver dispositivos e ele tem uma meta de conseguir fazer uma limpeza em 5 anos aquela ilha de plástico do Pacífico. Ele também criou um barco diferenciado, todo adaptado, que coleta os plásticos dos rios antes que eles cheguem ao oceano. Então, assim, são algo que a gente às vezes pensa, né, que é irrisório, não faz diferença, mas faz. Se todo mundo se engajar, né, a gente consegue, pelo menos, melhorar mais a situação. E aí, com relação à natureza em tempos de Covid-19. Então, acho que todo mundo deve ter visto a mídia anunciando a questão que o distanciamento, como foi que a natureza reagiu, com a questão da poluição, que melhorou bastante, as pessoas mais em casa, os carros por estarem circulando menos. E aí o Jornal Povo colocou: distanciamento social reduz poluição e causa efeito positivo para o meio ambiente. Então, o Covid-19 fez a gente ficar mais recluso, né? Então, aproveitar esse momento para reconquistar o tempo para a gente, para as nossas relações, serviu para a gente refletir sobre o sentido das nossas vidas, principalmente por um mundo com menos poluição, com menos carros nas estradas, com menos veneno, e até mesmo questão do consumo. A gente viu que muita coisa a gente nem precisa, né? Repensar os valores, inclusive. E aí, um sociólogo, Nessen, ele disse que o vírus veio nos dizer muita coisa, mas para que isso se transforme em aprendizado, é preciso que as pessoas passem a transformar a visão delas, de que até hoje esferas consideravam distantes. E aí ele fala a questão, por exemplo, da vida das plantas e a poluição, sobre a ecologia e as relações interpessoais, sobre os micro-organismos e a forma de trabalho. Então, tudo isso serve para a gente refletir nesse momento, né? A gente aproveitar e ver, porque, olha aqui, outra notícia: poluição em São Paulo cai 50% com a quarentena. Então, são notícias. E a gente também se questiona, né? Só voltando lá, quando a gente vê a questão da porcentagem dos plásticos. Se 80% do que a gente utiliza pode ser reciclado, por que a maioria vai para os oceanos ou tem uma destinação incorreta para os lixões, ou seja lá, outra destinação, né, incorreta? Devido aos baixos níveis de poluição na Índia, foi possível ver uma maré após 30 anos. Então, lá em Veneza também, né, que começou a ter a presença de peixes, de aves, ficou límpido novamente, que era algo que as pessoas não conseguiam, era muito turva a cor da água. E aqui é uma foto mostrando a diferença da Páscoa de 2019 numa praia de 2020, que foi o ano que as pessoas estavam mais reclusas por conta do vírus, né? A diferença de uma para outra. E o quanto as nossas ações, elas impactam na natureza e tudo que a gente faz, não só para a gente, mas para as outras pessoas também. E para terminar, um meme construtivo, né, que eu vi nessa página, que eu achei interessante. Você vai continuar reduzindo o uso de plástico, mesmo sabendo que quase ninguém reduz? Óbvio. Porque a gente não pode pensar o individual, a gente tem que pensar o coletivo. Porque as minhas ações, elas atingem a outras pessoas também.
né? Tudo que eu faço gera um resultado, gera uma reação. E aí, se a gente sempre pensar assim, mas ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Né? Mas se a gente pensa o contrário, não, eu não sou responsável por os outros, eu sou responsável por as minhas atitudes. Se todo mundo pensar assim, vai ter um coletivo que faz a sua parte, aí a gente evita muita coisa, inclusive esse cenário que a gente acabou de ver e outros. Termino aqui. Pronto, eu encerrei aqui a discussão por enquanto. Agora eu vou dar a palavra para a Regiane, ela vai dar continuidade à discussão, falando sobre a educação ambiental. Olá a todos, né? Diante de tudo que foi colocado pela minha colega, né, Camila, engenheira ambiental, né, também, o problemático dos plásticos, né, nos oceanos. E como a educação ambiental é uma ferramenta, né, para diminuir esse impacto, né? A gente vai explanar algumas coisas sobre o assunto, né, sobre a educação ambiental, a importância dela, que é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, desde 2010, e a importância dela realmente não só para esse sentido do oceano, né, que ela não vai se restringir somente aos impactos dos plásticos no oceano, mas ela é bem mais ampla, né. Eu vou colocar uns slides aqui para vocês, para a gente começar a discussão. Bem, é educação ambiental, né? É uma educação, né, que está muito ligada à conscientização, a uma mudança de hábito. E vamos falar um pouco, né, da política, porque falar de resíduos tem que citar a política, né, que é um marco em relação ao resíduo, que depois de muitos trâmites legais, né, em 2010, ela saiu a lei, né, 2507, né, de 2010, que fala da política, de alguns instrumentos dela, para dizer aqui a coleta seletiva, vamos falar da educação ambiental, e eu trouxe exemplo de 3 projetos desenvolvidos, né, por uma ONG, um por uma empresa particular e uma pelo Ministério do Meio Ambiente, que está voltada à limpeza dos oceanos, que utiliza como ferramenta a educação ambiental. Bem, não tem como não citar, né, a política. Ela é de 2010, né, a Lei 12.305, e ela foi um marco porque ela trouxe vários, além de instrumentos, né, ela trouxe várias definições, como é que eu posso dizer assim, responsabilidades, né, para todos. Ela fala dos planos de resíduos, né, que a obrigatoriedade do Estado fazer o seu, dos municípios fazer o seu, né, já tem um plano nacional, e as micro-regiões e os planos das indústrias, né, e empresas, que são os planos integrados de resíduos sólidos. Né, nesses planos, tem que conter, ele tem um cronograma simples, né, uma estrutura simples, assim, para alguns, que tem que ter o diagnóstico atual da situação, quantificação e qualificação, né, tem que estar integrado com o plano de saneamento, né, tem que ser uma integração, que o ambiente, né, é um complexo, e ele tem que ter ações, né, com tempo, custos, enfim, ele traz a responsabilidade compartilhada, né, como já foi falado um pouco pela minha colega anterior, né, que ela tem como objetivo promover o aproveitamento, né, desse resíduo para a indústria, porque cada um é a responsabilidade do ciclo de vida do produto. O que é isso? É responsabilidade desde quando o produto é fabricado até a sua disposição final. Então, cada um tem sua responsabilidade em todo o ciclo de vida do produto, né, que são as fases do produto. Ela traz a logística reversa, né, um instrumento, que é algumas empresas, né, que lá ele nomeia alguns, né, ele cita alguns produtos que é passível da logística reversa, inclusive pneus, pilhas, que o que é que acontece a logística reversa? É um processo onde a empresa disponibiliza o retorno, um lugar, né, de coleta, e posteriormente o retorno desse produto para a indústria. Para ela dar uma destinação dentro do processo construtivo dela, ou uma destinação final adequada, né? A destinação final adequada fica de responsabilidade das empresas. Na lei, ela cita, né, quais são os produtos passíveis da logística reversa. Outro instrumento muito importante
que a política trouxe é a coleta seletiva, que é, né, a coleta dos resíduos que eles foram previamente separados. No domicílio, né, se faz muito a coleta dos secos e úmidos, né, que é os orgânicos e os inorgânicos, que são plásticos, alumínios, né, vidro. E vocês notam em alguns lugares que tem aqueles compartimentos diferenciados de cor, que ali coloca vidro, plástico, né, instituições de ensino. Ela traz a coleta seletiva como o primeiro passo, né, para se reduzir esse lançamento desse, no caso do resíduo plástico, né, nos oceanos, em outros lugares indevidos, né, e, inclusive, minimizar o impacto aos lixões, que, infelizmente, a realidade de muitos municípios ainda do nosso país, que é o do lixão, né. Ela, além de trazer vantagem de a gente minimizar esse impacto, porque o plástico ele tem alta durabilidade de decomposição, né, no meio ambiente, ela gera emprego, porque quando eu separo o meu lixo, eu estou gerando emprego para os catadores de cooperativas, né, que tem como renda a reciclagem, né, que revende, coleta o produto, né, e revende esse resíduo para a indústria, né, então eu estou gerando um emprego, eu estou dando uma renda. Tem famílias que sobrevivem dessa atividade, né. E no seu artigo 8, a Política Nacional de Resíduos Sólidos cita a educação ambiental como seu instrumento, né? Mas o que é educação ambiental? Ela tem uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, ou seja, um ano antes da lei de resíduos, né? A lei 97/95, né? Se vem tendo essa preocupação, se vem se falando da educação ambiental desde os anos 60, 70, que foi o boom da crise ambiental, né? Então, quando o mundo começou a ter esse olhar mais assim para o meio ambiente, de preocupação, de minimização, de ver os desastres, né? Então, aí se fala já de educação ambiental. Mas aqui no Brasil, somente em 99, né, 1999, se tem a Política Nacional, né, de Educação Ambiental. Ela descreve que educação ambiental, né, entende-se por processo por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constrói valores, né? Então, assim, ela é voltada, essa educação, para a conscientização do meio ambiente, para a população ter esse olhar para o meio ambiente, né? Na mesma lei, ela descreve a educação em 2 tipos. A formal, no seu artigo 9, que é uma educação voltada às instituições escolares, né, que fala da educação ambiental, desde o ensino fundamental, né, infantil, aí fundamental, médio, superior, depois superior, né, é uma educação que ela fala que ela tem que ser contínua, né, em todas as fases de ensino. E no seu artigo 13, ela fala da não formal, que é uma educação voltada para a sensibilização da coletividade, que é quando o poder público, né, ele incentiva a difusão, né, da conscientização ambiental através de meios de comunicação, a participação nas escolas, através de programas e atividades com focos na conscientização ambiental, a participação de empresas, né, nessa parte de sensibilizar a sociedade, né, e ela envolve todos os segmentos da população, né, que vai desde a familiar, escolar, né, ela segue por todos esses segmentos. Ela tem como característica ser um processo dinâmico e contínuo, né, ela tem que ser sempre contínua, ela tem que despertar, promover esse olhar, sempre há um debate, há a preocupação com o meio ambiente, né, ela tem que ser sempre instigada, a educação ambiental. Ela é transformadora, porque eu transformo um pensamento, eu transformo uma atitude, eu mudo a atitude de alguém, porque a pessoa, a partir de que tem uma consciência ambiental, ela começa a mudar as atitudes. Fazendo, como minha amiga já falou, cada um fazendo sua parte, né? Então, ela começa a mudar pequenas atitudes que, no fundo, faz grandes diferenças quando se junta ao todo. Ela é participativa, né? Que ela estimula a população, a participação tanto individual como coletiva. Ela é abrangente, porque ela extrapola as paredes das instituições de ensino, né? E seus múltiplos fases, né? Desde a fase formal. E ela envolve a família, né? Quando se defende muito
essa inserção da educação ambiental desde o infantil, porque uma criança que ela é ensinada a ter aquela conscientização desde quando infantil mesmo, os primeiros anos, né, na escola, ela leva aquilo para a vida adulta, vira um hábito, né? Então, é importante isso, importante essa abrangência, né, em todos os níveis de ensino. Ela é globalizante, né? Ela tem que considerar o meio ambiente como um todo. Eu gosto muito da frase que diz assim, eu faço localmente, mas eu penso no globalmente, né? Ela tem essa visão ampla do meio ambiente, mesmo eu agindo localmente, né? E ela é permanente, né? Como eu já falei, ela tem que despertar a consciência, e quando você desperta, né, você começa a ter um olhar diferenciado dos seus próprios hábitos, né? Da conscientização de menos plástico, de comprar não ao canudinho, né, como foi citado. Enfim, ela é contextualizada, porque ela tem que, por mais que eu tenha essa visão ampla de achar que o meio ambiente não é só local, não é só um problema pontual, ele é global, eu tenho que ter, ela tem que atuar diretamente num problema local. Eu não posso aplicar uma educação ambiental local se o problema é do outro lado do mundo, não. Eu tenho que pensar que também vai afetar o outro lado do mundo, que o ambiente, né, ele é interligado. Mas eu tenho que ter essa visão que ela tem, eu tenho que trabalhar ela pontual, local, né, mas sempre com visão mais ampla. Eu trouxe para vocês, perante tudo isso, as suas características, suas definições, o que é previsto por lei, né, e que descreve a lei que todos os planos municipais, estaduais, gerenciamento, ele tem que ter, né, uma ação de educação ambiental, ela tem que ser contínua, né. Eu trouxe alguns exemplos, né, de projetos e ações desenvolvidas com foco na limpeza dos mares e oceanos. E interessante citar que todos esses projetos têm, né, na sua descrição, a utilização da educação ambiental como ferramenta principal e tem que ser um processo contínuo. Alguns projetos e ações ficam complicados, assim, não vai até muito para frente, vamos dizer assim, não se tem um desenvolvimento tão efetivo. O que acontece? A educação ambiental, às vezes, é implantada só inicialmente. Eu implanto ela inicialmente, quando começa um projeto, e não tenho essa continuidade, ser contínuo. Então, eu não consigo ter uma efetividade no final desse projeto, né? Então, assim, eu trouxe 3 exemplos, né? Por um Mar Limpo, né? Que é de uma empresa de São Paulo, né? A Plastivida. Ela tem esse viés sustentável, de ter essa preocupação, né, com a questão da sustentabilidade. Trouxe uma ONG, né, que tem um projeto, Armar, e trouxe o nosso plano nacional, né, do Brasil, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Né, eu vou falar um pouco do histórico, né, de como começou a ter esse olhar dessa empresa, da ONG, do Ministério, e vou falar o que cada um faz e o viés relacionado à educação ambiental como importante ação para a efetividade dos projetos. Falar um pouco do histórico, né? Apesar de a gente dizer assim, a geração, o problema dos oceanos, se vem falando há muito tempo, essa degradação, mas eu acredito que, vou até assim, de uns 15 anos para cá, que se vem mesmo tendo alguns estudos, ainda que tímidos, sobre o assunto. Principalmente quantitativo, a gente vai ver mais para frente. Mas se vem falando relativamente, né, sobre o assunto, de o que causa, né, em relação aos estudos comprovados, de quanto se é lançado, né, enfim. Em 2011, no Havaí, né, teve a Conferência Internacional de Proteção ao Meio Ambiente, onde foi assinado, né, estabelecido acordos, né, que reforcem essa redução do impacto marinho, né. Mas só em 2017, ou seja, 6 anos depois, é que ocorreu a Conferência da ONU sobre os oceanos, que foi em Nova York, né, com todos os representantes, né, dos países. Em 2012, um ano após a conferência, a Plastivida assinou um convênio, com a academia, né, no caso a USP, que é referência, né, em relação do oceanográfico, do estudo sobre os oceanos, né, no país. E esse convênio, depois da conferência, foi renovado por mais 5 anos. Né? Ela assinou para atender alguns compromissos que foram assinados.
né, nesse acordo na Havaí. E os compromissos foram conhecer e avaliar as características desse tema, né, conhecer as características, o que se tem feito até então, como se tem feito, como é que é quantificado, né, e o que ela fez para atender esses 5 compromissos assumidos, que é dimensionar a relevância do Brasil para o cenário global, de ver o quanto a gente está gerando em relação a outros, né, países, identificar e quantificar a origem de onde vem esse resíduo, é da mesma cidade onde fica localizada tal praia, do mesmo estado, né, estabelecer umas séries temporais de dados sobre os resíduos marinhos e desenvolver ações de educação ambiental. O que a empresa fez para atender esses compromissos, né? Ela fez ações voltadas para o desenvolvimento, né, tanto da educação ambiental local, né, ela junto com a USP procurou diagnosticar e fazer um levantamento das praias, no caso no litoral de São Paulo, a princípio, depois Bahia e Alagoas, e com o tempo ela começou a contabilizar. Ela foi fazendo fóruns, em 2016 ela fez um fórum de resíduos, né, e nesse fórum, para ser articuladas ações com outras empresas, né, para viabilizar, né, alternativas de minimizar esse impacto, né. Em relação à educação ambiental, ela desenvolve 3 projetos, voltada exatamente para o compromisso de educação ambiental. O primeiro projeto é Entenda o Lixo, né. Esse Entenda o Lixo é um projeto de exposição do lixo que ele é retirado do oceano. Então, ela expõe o que é retirado, né, para as pessoas terem esse olhar, né, meu Deus, isso estava no oceano, né, muito assim, que a gente, é um pouco até assustador. O Mar que Queremos, né, que ela coloca em exposição o mar sem poluição, né, e o mar já com resíduos, né, gerados pela ação humana. E, por último, ela desenvolve um projeto de histórias em quadrinhos, né, são os 3 projetos, junto com a USP, né, desenvolvidos relacionados à educação ambiental. Essas histórias em quadrinhos, né, mais para o infantil, desenvolvida a importância do resíduo, né, incentivando as crianças que tem que separar, não pode jogar tudo junto, né, a princípio, né, separando o seco e o úmido, né, ela desenvolve esses projetos. O segundo projeto, segundo que eu trago o exemplo, é uma ONG da Bahia, né, ele é de uma bióloga, né, ela tem como objetivo a conservação marinha e costeira do litoral sul da Bahia, né, ela trabalha com a conscientização ambiental contínua, né, sempre possível, e a limpeza, né, de praias, mutirões, né, com voluntários, e ela trabalha também pontuais, sempre, as palestras, reuniões dela, ela sempre explica os malefícios do oceano, do plástico no oceano. Não só, assim, visto visualmente, né, como ela fala muito assim, não, mas a vida marinha, né, os seres marinhos, né, as consequências que isso traz, né, ela fala bastante nisso, através de palestras e campanhas pontuais e mutirões de limpeza das praias, né. E, por último, o projeto, na verdade, o plano, né, o nosso plano, a Conferência da ONU foi em 2017, aí começou a transitar, né, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que saiu apenas em 2019, né, o plano do Ministério do Meio Ambiente, né, que após a conferência, né, começou a ser elaborado, né. Ele é um plano que constitui das metas nacionais, né, da Agenda de Conservação do Meio Ambiente, e ele é composto por diagnóstico do problema. Porque esse diagnóstico do problema, ele vai, o que é gerado, o percentual que é gerado, que tipo de plástico eu vou ter lá, né? Aí é só garrafa, é só canudo, é só sacola plástica, né? Ele vai ter como valores de referência, né? Que é uma coisa citada pelo plano. Como eu disse, assim, a preocupação, se é antiga com o meio ambiente, né? Dos anos 70, mas esse olhar para os oceanos, em relação à pesquisa, ainda é um pouco, principalmente quantitativo, de quantificar quanto ainda é um pouco tímido,
Então, o plano, ele cita que há essa necessidade de um incentivo a mais em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia para contabilizar, né? Fala essa necessidade. É necessário sempre, para implantar estratégias de médio e a longo prazo. Porque não tem como eu planejar uma ação, né, com todos os envolvidos, se eu não sei exatamente quanto que é gerado em determinado local, né, de fazer todo esse levantamento. A situação desejada, que é a redução, a diminuição do impacto, um modelo de governança, que o plano, ele visa um modelo de governança entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, os estados, o município, a iniciativa privada, que vai entrar com a responsabilidade, né, da sua geração, e a logística reversa, a academia, né, que no caso são as instituições de ensino, de pesquisa, que vai entrar com a construção de conhecimento, e a sociedade, como forma engajada e comunicativa do plano. Né? Esse é o modelo de governança. Os eixos de implantação, a estrutura do plano, né? Ele quer se tem uma resposta imediata diante das ações, né? Ele é integrado à gestão de resíduos sólidos, né? Porque vai dar desde o incentivo à coleta seletiva, responsabilidade sobre o que é gerado, a logística reversa, né? A pesquisa e inovação de tecnologia para o setor, os incentivos a pactos setoriais, né? Que está relacionado a incentivos, instigar a empresas, né, a ter esse olhar de consciência, normatização e diretrizes relacionadas ao assunto, né, educação e comunicação, e entra a parte de conscientização. Todos os componentes do plano, né, de combate, ele fala da importância sempre da conscientização, da utilização da educação ambiental. Tem como diretriz o incentivo de limpeza das praias, fortalecimento do planejamento nível local, uma coisa que o plano, ele fala bastante dessa preocupação local, né? Vamos direto ao problema, onde é gerado, né? Vamos fazer ações localmente, junto com o município, né? Tem algum ONG localmente falando, então vamos fazer uma ação em conjunto. Né, fortalecimento da coleta seletiva, desenvolvimento de processos educativos constantes, né? Indicadores, vamos usar como indicadores, resposta rápida e efetividade do plano, como o plano está sendo efetivo. Diagnóstica, né, como indicadores, ele vai usar a produção de dados, vai produzir dados, ele vai quantificar, né? A comunicativa, a comunicação espontânea através da mídia. Normativa, marcos legais voltados sobre o lixo. Integração de políticas públicas, como eu falei, né? É a integração com o município diretamente, né? É aquela visão ampla do meio ambiente. Vamos num local, é um plano nacional, mas vamos num local, né? O que está se fazendo, onde é gerado, como implantar a coleta seletiva localmente, né? Ela é territorialista, né? Eu falei, a implantação de ações relacionadas, educativa, tem indicadores como a educação está surgindo efeito, a participação da população, né, é participativa, como está a participação da população, está indo a população está aderindo, né, às ações, aos projetos, né, e um plano de ação e agenda de atividades, que lá, né, se vai ter no plano ações, né, onde descreve o que fazer, o que eu vou fazer, não, eu vou limpar, vamos supor, né, a limpeza, mutirão de limpeza de praia. Aí, por que eu vou fazer, que tem que se justificar, os atores envolvidos, eu vou utilizar, não, vai ser a mídia, vai ser um engenheiro ambiental, para dar uma palestra, né, quando vou fazer, qual período que eu vou fazer, onde eu vou fazer, né, na cidade, no município, né, assim, como eu vou fazer e qual o custo, né, você tem que também contar com o custo que essa atividade vai me trazer, né. Ele tem 5 objetivos, né? O primeiro é reduzir a quantidade das fontes terrestres, incentivando a coleta seletiva, como eu já falei, principalmente, né, assim, o primeiro passo, né, reduzir a quantidade de fontes marinhas, como mencionado para minha colega, né, que vocês viram a imagem de uma tartaruga presa àquelas redes,
né? Então, o plano vê isso, a retirada dessas redes, embarcações que são abandonadas, né? Isso também acaba causando impacto, né? Diminuir a quantidade de resíduos acumulados na costa em áreas costeiras, diminuir, assim, evitar que chegue à praia, né? Evitar que chegue a princípio para não ser arrastado para o mar, para não ser arrastado para os oceanos. Então, ele vê muito isso, o pré, o antes, né? Não deixar para agir depois que já tiver, como mencionado, ilhas já de resíduos plásticos no oceano. Impulsionar as pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias, né? Se tem algumas já na área, né? Se tem algumas, mas ainda muito tímidas, principalmente viabilidade econômica, entre outros fatores, né? E realizar atividades de educação ambiental. O plano, ele visa que a atividade de educação ambiental, ele vai estar em todas as fases do plano, em todos os eixos, quando for localmente, quando for o estado, quando for como um todo. Ele tem que ser contínuo. O plano, ele coloca bem claramente isso, ele tem que ser contínuo, né? Diante dos 3 projetos, né? Para encerrar, eu vou falar um pouco da educação ambiental, ela ultrapassa por várias dificuldades, né? Por ele ser um processo contínuo, como eu falei anteriormente. Às vezes, ele, por ser contínuo, principalmente em ONGs, acontece muito, né? Você começa um projeto, aí a pessoa é voluntária, infelizmente tem que sair, graças a Deus, para arrumar um emprego, coisa assim, e acabar, assim, ficar incompleto, outra pessoa tem que chegar e assumir, aí fica um pouco complicado, né? Falta de formação, tem gente que às vezes é destinado a fazer essa parte de conscientização, mas não tem uma ideia, uma noção prévia, né, da educação ambiental, né? O desconhecimento dos problemas ambientais locais. Tem pessoas que não sabem nem para onde o seu lixo é destinado, né? Se você chegar em pessoas assim, não, para onde vai seu lixo? Ah, não sei, o caminhão leva, né? Muita gente acontece isso. Eu acho que um dos problemas as dificuldades mais assim, da educação ambiental é a ausência da participação social local. Às vezes tem um problema, mas a população não adere à educação ambiental. Às vezes você marca uma reunião, uma palestra de conscientização, não vai nem um terço da população, né? Não vai uma porcentagem mínima. Entra aqui muito uma coisa que eu recentemente, em Brasília foi implantado uma coleta seletiva, há algum tempo. Só que os caminhões tiveram que parar porque não tinha resíduo suficiente para compensar, rodar. E um especialista, né, falando sobre o caso, ele disse assim, o problema foi porque a educação ambiental não foi implementada como pré. Tentaram implementar após já estar andando os carros e tudo, o que dificultou um pouco. Então, é uma coisa também que tem a notar. A educação ambiental ela tem que ser o princípio, o primeiro passo de qualquer projeto de conscientização, qualquer projeto desenvolvido para minimização de impacto, de tudo que for relacionado ao meio ambiente. Porque ela que vai mudar, por ela ser transformadora, abrangente, ela que vai mudar esse olhar. É muito complicado a gente mudar um hábito, né? Na verdade, eu cresci assim, a gente escuta muito, né? Eu cresci assim, eu achei que isso era certo. E quando, principalmente, adulto, você já tem, né, aquilo enraizado em você, é muito complicado mudar. Então, até projetos de coleta seletiva, principalmente, né, porque é um pouco maior de conhecimento, a gente vê essa dificuldade. Que as pessoas, às vezes, só querem implantar depois que o projeto já está andando. Não é. Ele tem que andar junto com a educação ambiental, o projeto. E ela é uma prévia, ela tem que ser o primeiro passo. Qualquer projeto que vai se desenvolver na área de meio ambiente. Pessoal, é isso. Né? Espero ter dado uma contribuição, mesmo que pequena, sobre o assunto. E estou aberta a qualquer questionamento. Né? E obrigada pela atenção. Obrigada, Regiane. Obrigada, Camila. Belíssima explanação. Nós aqui no Paralelo tivemos uma discussãozinha aqui a respeito de luvas descartáveis e tudo mais, e inclusive tem pergunta para vocês sobre esse tema, tá? Vocês foram brilhantes, explanaram muito bem. Obrigada. E conseguiram cumprir o horário direitinho. Ainda bem. Estava conversando antes e estava meio na apreensão, né? A Camila dizendo que falava muito e que não sabia se ia conseguir
se limitar ali dentro do tema, mas foi tudo ótimo, tá? Eu gostei bastante, eu acho que o pessoal também gostou, já temos aqui se manifestando, né? Dando parabéns, tá? Obrigada. Comprometido, né? Agora nós vamos, então, para a nossa sessão de perguntas, de dúvidas, de comentários, de modo geral, né? Eu selecionei aqui os 4 primeiros. Primeiro, a Ana Paula se apresentou, é bióloga, formada pela UES e aluna do IFCE no curso de Gestão Ambiental. Disse que gostou muito do tema de hoje, achou interessante quando se falou na questão do pensar global e do agir local. E a educação ambiental é justamente isso, né? Exatamente isso. Depois a Sheila Monique, engenheira ambiental, também pela IFCE, ninguém conhece, vocês não. Mas, Ela pergunta como potencializar ações de educação ambiental para se reduzir o uso de luvas descartáveis, as plásticas, né? E depois ela faz uma segunda pergunta sobre ações realizadas pelo governo voltadas ao incentivo do uso de máscaras, né, de tecido, que foram positivas, e como poderia ser feito isso em substituição às luvas descartáveis, né? Eu posso falar? Por favor. Oi, Sheila, tudo bom? Sim, eu acredito que assim, como eu mencionei, ainda é muito tímido esse de máscara não descartável, o uso da máscara individual, né? Que ela pode durar até 2 horas, né? De pano, né? Dupla, camada dupla. Mas eu acredito que se tivesse um incentivo, principalmente mídia, principalmente hoje, porque a gente está muito em casa, né? Até encontros assim, se tivesse esse incentivo maior, né? Porque achar que todo mundo tem acesso, né? Sabe disso, é muito amplo. Mas eu acredito, Sheila, se tivesse outra maneira, como você falou das luvas, né, de substituí-la, pode ser, porque a recomendação que tem é só para contaminados, né, que eles entram no âmbito de saúde que tem uma destinação diferente, né, mas mesmo assim eu acredito que devia ter essa outra opção, já que tem a máscara de pano, eu não entendo muito bem se seria viável a luva outra, né, outra forma, não entendo. Mas eu acredito que essa utilização de máscara, eu achei até ensinando, né? Como fazer, a mídia ensinou. Então, eu achei, assim, de cunho grande, porque, por mais que contaminado ou não, a gente tem a geração, porque ela tem um resíduo de plástico, né? Uma porcentagem de plástico, entre outros componentes. Então, fica até complicado de dar uma destinação, né? Porque ninguém está escrito se está ou não contaminado, ainda tem esse agravante. Então, eu acredito que as luvas ainda é um problema a se ver, né? Mas foi interessante a sua pergunta, eu gostei. Professora? Oi, voltei. É que eu estou olhando. Eu queria aquela novamente, porque eu estou olhando aqui as perguntas. Espero ter respondido aí, ou contribuído com o conhecimento, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá. Ranieri comentou que, considerando o grau de importância, né, por que a educação ambiental ainda não se consolidou como um componente obrigatório no currículo da educação básica e ensino superior? Posso responder? Sim. Ou você quer responder, Regina? Não, pode responder. Ou tu depois, né, complementa, então. Isso é uma questão bem problemática, porque o que a legislação traz é que a educação ambiental ela deve ser interdisciplinar, ou seja, ela tem que estar dentro de todas as disciplinas, desde a matemática, a história, a geografia, está sempre relacionando os temas do meio ambiente, a educação ambiental colocando dentro desses temas. Mas aí fica a questão, o professor, né, a gente pensa ao mesmo tempo, o professor, ele tem conhecimento nessa área, ele está colocando, implantando dentro das suas disciplinas as questões ligadas ao meio ambiente, relacionando. Então, fica muito a critério do professor. E aí a gente vai ficando, vai passando e ninguém sabe, né, de fato, como está sendo. Eu vi algumas pesquisas que fazem a percepção dos alunos com relação à percepção ambiental. Já vi pesquisas que relacionam o conhecimento da percepção ambiental dos professores também. Então, eu tenho bem discutido. Recentemente, a legislação da França reconheceu a educação ambiental como disciplina obrigatória no ensino. Mas no Brasil, a gente ainda fica aí patinando dessa forma, né? É interdisciplinar, então fica a critério o professor abordar. Obrigada, Aurílio. Na verdade, na nossa legislação de educação, é um tema transversal, não é obrigatório, nem pode ser como uma disciplina obrigatória, porque
o meio ambiente tem relação com outras áreas, né? Com saúde, com tudo que você imaginar. Então, questões sociais, inclusive. Então, se coloca que a educação ambiental tem que perpassar por todas as disciplinas do currículo, por isso que não pode existir uma disciplina de educação ambiental. E quando isso acontece, é visto como equivocada a leitura da própria legislação, né? Porque está não só na LDB, mas também está na base curricular nacional, essa necessidade de tratar temas transversais. A educação ambiental é um deles, mas tem a questão indígena, quilombola, etc., né? Agora, realmente, é uma dificuldade algumas áreas trazerem essa temática para dentro do seu currículo. Por exemplo, as áreas tecnológicas, né, que não sejam voltadas para o meio ambiente, vão ter mais dificuldade de abordar educação ambiental e relacionar. Porém, essa educação ambiental, ela tem que ser tratada de maneira multidisciplinar, provocando no aluno a questão da ética, né, do comportamento em si, não especificamente como um tema como esse de hoje, o lixo do oceano. Então, eu vou falar no lixo do oceano, é claro que eu tenho que puxar e tomar para o indivíduo a responsabilidade, né, de não poluir, de não degradar. Então, a reflexão que se faz, considerando essa educação ambiental transversal ou multidisciplinar, é tentar abordar a criticidade, para que ele possa ter um comportamento mais ético diante do meio ambiente e não veja o meio ambiente a serviço dele, e sim que ele seja parte, né, desse meio ambiente. Não sei se deu para contribuir. Não, professor, eu vou só complementar um pouco, tá? Tá bem. Assim, uma outra dificuldade que se é notado, né, quando a gente lê algumas coisas, alguns professores, né, eles não têm uma formação, às vezes até, não vou dar os exemplos exatamente exatos, porque não é generalizando, mas tipo, não tem como, não sabe, né, como integrar a educação ambiental no exato, na matemática, na geometria, né, assim, não sabe, tem essa dificuldade, né. Eu já vi relatos de professores, né, numa semana do meio ambiente que eu fui em determinado município, que ele relatou isso. Eu não sei como integrar o meio ambiente na minha matemática, tá? Então, assim, eu acho que além da lei deixar ela um pouco assim, né, não é obrigatória, ainda tem esse agravante. Tem alguns professores que realmente não sabem como intercalar, né, assim, ligar os dois, e uma formação mesmo, né, assim, nada muito alguns professores que não têm cursos, né, assim, curso específico para eles, vamos supor, aí fica com essa dificuldade, né. Só complementar. O próprio MEC exige que nos programas, até a Adriana comentou aqui, e é verdade, que existem exigências do MEC com relação à aprovação dos cursos. O próprio IFCE, você vai propor um curso novo, a primeira coisa que se analisa é se o currículo contém esses temas transversais, as ementas das disciplinas. Não é uma disciplina de educação ambiental, é conter o tópico de educação ambiental nas ementas de todas as disciplinas desse curso, porque a proposta do MEC é justamente que seja trabalhado dessa forma transversal. Apesar de que muitas vezes fica no plano do curso, entendeu? É uma coisa ali que... isso o problema. E o professor que vai ministrar disciplinas não vai ter, talvez, a formação ou a condição de aplicar como deveria, né? Deixa eu ver aqui só os próximos, porque estão colocando mais coisa aqui, aí eu vou só pegar aqui que eu anotei antes, vamos ver. Elias, em relação ao uso de sacolas plásticas nos supermercados, qual a opinião de vocês em relação à redução desse consumo? Seria uma alternativa cobrar dos usuários por usar as sacolas? Tipo o atacadão, né? Que nossa região é... Eu acredito... Quer falar? Não, pode falar. Eu acredito que sim, né? Eu vejo pelo lado positivo, com relação às multas também. Quando você acaba mexendo no bolso, você coloca valores nas suas ações, as pessoas repensam antes, né? Então, aí, se você... Agora também depende do preço, porque um preço muito barato, as pessoas também não vai fazer muita diferença, questão de centavos. Como alguns supermercados já fazem esse tipo de prática, mas eu ainda acho que é muito barato, então as pessoas estão dispostas ainda, tem que ver também a questão, né, da disponibilidade a pagar. Mas podia aumentar o preço, eu acredito que seja válido, porque já pensou, se cobrassem R$1 por cada sacola plástica, quem era que ia querer pagar R$10 por 10 sacolas plásticas ou mais, dependendo da compra, né? Então,
Eu acredito que sim. Eu vejo pelo lado positivo essa questão. Quer complementar? Eu já vou complementar. É Tá. assim, claro, eu sou engenheira ambiental, defendo o meio ambiente, nós sabemos que o desenvolvimento sustentável, 3 pilares, econômico, social, né, e ambiental. Gente, o lado econômico, infelizmente, pesa muito. O problema das sacolas plásticas, eu já vi esse mesmo discurso em muitas ocasiões. O que vamos fazer com as sacolas plásticas? Você vai à visita de um chão, só que você vê as sacolas plásticas. Aí as pessoas dizem, sim, mas se eu não for, usa muito isso, como é que eu vou destinar os rejeitos, né? Se não for na sacola plástica, eu já escutei essas defesas. Mas assim, a gente tem que pensar de uma maneira também ampla. Você não vê muito essa divulgação, gente, vamos trocar, né, a sacola. Você só chega no supermercado, tem lá. Se a pessoa não for olhar, o que você não sabe nem que aquilo dali é uma sacola retornável, né? Que ela não é plástica, tem aquela opção de você levar seus produtos. Então, assim, eu acredito, voltando no começo da minha fala, educação ambiental, sabe, professora? Não adianta eu botar lá, não, aqui tem a sacola tá ali, mas não incentivar ao cliente, dizer, ó, pessoal, eu tenho essa opção, claro que tem a sacola plástica, porque, infelizmente, não vamos do dia para a noite, né, encerrar com esse problema, mas eu acredito que tem que ter esse processo, esse primeiro passo da educação ambiental. Não é só dizer, não, tem uma sacola, tem essa opção, que ela, né, tem um efeito, você pode, né, trazer ela outras vezes, ela é resistente, porque ela tem que ser, como a Camila colocou, né, as biodegradáveis, dependendo do coisa, existe também daquela sacolinha de pão, né, que é de coisa, ela volta, e assim, tem que explicar, entendeu, gente, você pode trazer outra vez, ela é resistente, né, ela não vai torar, não vai quebrar seus produtos, então eu acredito que tem primeiro isso, sabe, é tudo um processo como eu coloquei, um problema enfrentado pela educação ambiental. Primeiro se coloca algo e depois vai se ver que tem que ter educação ambiental. Aí fica complicado, sabe? Se quer uma resposta imediata de algo, sem você ter colocado a educação ambiental, sem você estar dando essa conscientização, essa orientação às pessoas a fazer, né? Então, alguns supermercados que a gente só vê lá, não tem, tipo assim, e quando você vai pro caixa, né, assim, terminar suas compras, ele não fala da sacola. Né? Ele não cita que tem essa possibilidade. Em vários mercados, tanto de médio porte, né, como grande porte. Então, eu acredito que isso. Eu reforço aqui a educação ambiental. Em pequenas atitudes que ela tem que existir. Né? Como a gente diz, desde a sua casa, de você, das suas famílias, né, do dia a dia, de apagar uma luz, né, de separar o lixo, né, ter essa preocupação como um todo, né. Então, assim, pequenas atitudes. Então, eu acredito que, eu reforço, tem que ter educação ambiental, porque se nada, vai dar certo se não tiver. Funciona. Verdade. Isso também é uma questão cultural, porque, por exemplo, na Europa, não existe sacola de graça, entendeu? Você quer levar a sua mercadoria e você não trouxe sua sacola retornável, ou você paga pela sacola, ou você leva na mão. E é muito comum as pessoas saírem com as compras na mão, porque não querem pagar pela sacola, entende? Não é caro lá, só que não tem outra alternativa. Aqui no Brasil eu vejo poucos os supermercados, eu tiro por Juazeiro do Norte. Eu conheço um atacadão que vende a sacola. Não sei se existe outro, mas O açaí também, o açaí vende desculpa. também. Pronto, os dois, que são ali um de frente para o outro e duas grandes. Mas a maioria dos supermercados que você vai, está lá a sacolinha disponível. E outra, botam 2 sacolas muitas vezes. Né? Aí é uma questão cultural, que eu digo, por quê? Porque se todos os mercantis de repente começassem a cobrar, no início ia ter uma revolução, as pessoas iam se indignar, iam fazer várias manifestações aí nas redes sociais reclamando. Mas com o tempo, essa rotina ia virando prática, né? Ia sendo absorvida, como que eu citei do exemplo da Europa. Portugal é um. Todo mundo usa sua sacolinha retornável, que é no atacadão, inclusive vende. Estou citando atacadão, mas pode ser qualquer um outro, tá? Porque é como qualquer outra grande rede. Eles vendem as sacolas retornáveis, mas são bem mais caras do que a sacolinha de plástico, né, convencional. E aí acaba incentivando o uso da outra. Vai degradar mais, né, que vai ser mais prejudicial, certo? Bom, estou interrompendo aí, acabando me metendo nas respostas, me desculpe. Não, tá ótimo. Não, ótimo. Tá então, pelas perguntas. Tem o Raimundo Júnior, ele
menciona que viu nas apresentações que a maioria é da área ambiental e pergunta, quando nós estamos separando nosso lixo, quantos de nós estão recusando as sacolas plásticas ou descartáveis? Quantos estamos recusando ou trocando as opções por plástico, né? Assim, mais um questionamento enfático, né? Quantos de nós fazemos compostagem doméstica? Ixi, nenhum, é tudo muito, muito teórico, né? A não execução dessas atitudes favorecem que as empresas e governos não se sintam obrigados a mudar. Aí volta para a questão cultural, né? Se as meninas quiserem comentar, porque, na verdade, é mais uma fala reforçando, né? A não existência de todas essas práticas, né? Concordo com você, Raimundo. É uma prática que eu ainda não consegui deixar 100% assumo, a sacola plástica na minha casa. Mas, como eu disse, são atitudes, e como a professora colocou, é difícil você mudar costume, né? Eu tive um tempo, até junto com a academia, que a gente teve um projeto com o professor, resíduos sólidos, e eu consegui fazer na minha casa a separação de orgânico, né, e inorgânico, o máximo possível. Então, assim, passei muitos dias falando com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, então, assim, a preocupação e a orientação tem que vir de casa, né? A gente tem que fazer primeiro em casa, que é o mais difícil, viu, gente? É o mais difícil a gente mudar. Então, assim, eu consegui, né, aos poucos essa mudança. Hoje, não precisa mais, antes eu colocava dois compartimentos e mudava o nome. Mãe, aqui é lata. Hoje eu não preciso mais, né? Já acontece isso naturalmente. É tanto que na minha rua passa bastante catadores, né? Pessoas assim, avulsos. E eu já coloco minha mãe ou eu, né? Já colocamos nas sacolas separadas, né? Já para isso. É como a Camila falou no começo. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque nem todo mundo está fazendo, eu não vou fazer. Concordo com você. Se todo mundo começar a fazer, o governo, as empresas vão ter que tomar uma atitude, né? Como foi falado assim, vou ter que pensar em outra alternativa da sacola plástica. Porque eles se reinventam, né? A gente se reinventa, né? Principalmente, assim, com o passado, né, do desenvolvimento de tecnologias, estudos, aí é que a gente se reinventa mesmo. Então, assim, a sacola plástica ainda não deixei 100%, mas é um processo, né? É um processo. Verdade. Bom, a Aurinete pergunta com relação à educação ambiental no currículo, né? As disciplinas não conversam entre si e boa parte dos professores não compreendem como efetivar a educação ambiental. Então, o que vocês sugerem? Incluir na formação acadêmica do professor para sanar dúvidas? Como é que seria um modo mais efetivo, eficiente de se conseguir lograr, né? O professor de diversas áreas trabalha a educação ambiental. Camila, eu ou você? Eu posso falar depois tu ou você começa, não sei. Pode começar. Uma das alternativas poderia fazer um planejamento logo no início colocar no plano pedagógico, fazer uma reunião, e aí poderia até fazer também um treinamento sobre as pessoas, porque realmente, para quem não é da área, é mais difícil, assim, a gente está acostumado porque a gente vive isso, a gente respira isso. Então, para a gente, os termos, tudo é mais fácil, mas para quem não é tão fácil assim. Então, poderia fazer reuniões no começo, e aí dar treinamentos sobre atividades em determinadas disciplinas que podem ser implantadas. Na matemática, onde é que eu posso incluir os temas? Na história e em outros, né? Então, assim, acredito que poderia ser uma ideia, talvez. A Jeane quer complementar? Não, acho que você falou tudo. Professora? Oi? Vamos olhar aqui mais, se tem mais alguma informação. Eu respondi? Deixa eu só ver se tem mais uma perguntinha aqui, senão a gente já começa a se despedir, ou então abre para quem quiser falar no microfone. A Adriana disse que ia falar no final, não esqueci não, viu, Adriana? Olha aí. Legal, olha a hora, viu? Ainda tem muito participante. Horta orgânica em casa, e sentiu a necessidade de ter uma composteira. Pois é, eu até, no meu caso aqui, né, bem particular, eu faço a separação, porém, o meu município não tem coleta seletiva e nem tem catadores organizados. Então, o que acontece é que o lixo acaba indo para o mesmo lugar, independente de eu separar. O máximo que eu consigo é quando um vizinho vai para o sítio, eu entrego o orgânico para ele alimentar os animais, porque
eu acho que é uma queixa de boa parte da população, que justifica, que não separa, porque depois vai todo junto para o mesmo lugar, né? E, obviamente, é o lixão da cidade, né? Mas, bem, muito boa sua iniciativa, Adriana, de fazer a sua horta orgânica, e eu vi aí em algum site que existem empresas que vendem, né, as composteiras caseiras, e também tem muitos sites informativos de como você produzir sua própria composteira. O menino aí da engenharia podem depois, de repente, fazer até uma oficina, né? Uma oficina prática, ensinando a gente a fazer uma composteira. Fica a dica aí para alguém. Olha aí, ela disse que fez com PET, pois vai ser sua formação. A palestra que você vai ministrar, ou oficina, ensinando a gente a fazer a composteira com PET, tá? Uhum. Vamos ver aqui quem mais. Yuri, ele fez um comentário, não abriu uma pergunta, né? A questão da conscientização e de mostrar à população quão agressivo é o meio ambiente, eu acredito que é com relação ao uso de sacolas, né, Yuri? A questão da conscientização volta para o tema de educação ambiental, né? Porque como é que você conscientiza alguém? Você não faz isso, a pessoa é quem tem que se conscientizar. O máximo que você consegue fazer é sensibilizá-lo por meio dessas campanhas, dessas ferramentas, né? E aí, a questão, a Ranieri está colocando, o consumismo, né, a redução do consumo, traria resultados positivos para o meio ambiente, com certeza. O consumo é o primeiro R, né, da gente, quando a gente estuda essa questão do que se tem que fazer, né, reduzir. O início é você perceber o desperdício e tentar evitá-lo, né. E as meninas falem que, por gentileza, os comentários são para vocês, tá? Eu estou lendo e já respondendo aqui, me metendo. Não, à vontade, professor. O que vocês acham do consumismo, da questão da política de redução do consumo e como ela contribui para o meio ambiente e para a saúde? Eu posso começar? Vai. Pode falar, Regina. Eu acho assim, como eu coloquei já, é muito complicado a gente mudar um hábito, né? Algo. Eu cresci assim, né? Eu lembro que a gente via muito isso. Eu cresci vendo minha mãe misturando tudo. Eu cresci vendo minha mãe colocando fogo, né, na roça, né? Muito isso eu escutava da minha avó, da minha mãe, enfim. É muito complicado a gente mudar um hábito, né? Mas o que a gente pode fazer enquanto isso? Minimizar o consumismo e também o consumismo sustentável, que acho que alguém citou aí. E tem empresas, né? Algumas empresas que têm selos, né? Que ela não degrada tanto o meio ambiente, né? Que as empresas possuem e tudo. Então, eu acho que a gente tem que, além de frear esse consumismo, né? Assim, desenfreado, mas a gente também tem esse outro lado, de preferir, né? Produtos orgânicos, de preferir algo retornável, de preferir algum produto de uma empresa que tem esse viés de conscientização ambiental, né, que implemente algum projeto na área do meio ambiente, né. Infelizmente, a gente tem que consumir, não existe consumismo zero, não é? Então, a gente tem que procurar alternativas, e como eu falei, né, as empresas reinventaram algumas. Então, elas se reinventaram o quê? Tendo esse viés de um consumismo sustentável, defendendo essa bandeira do meio ambiente, né? Tanto que você vê que acaba sendo o marketing da empresa. Tem muitas empresas que utilizam da viés ambiental como marketing. Então, assim, o consumismo não tem como zerá-lo, né? Assim, mas eu acredito que tem que ter, como foi colocado, essa visão de um consumismo sustentável, né? E principalmente o repensar, né? O reduzir. Eu acredito que é por aí. E aí, colocando aqui a minha fala com relação, né, o Ranieri foi muito feliz nessa afirmação dele, que realmente o ponto X está aí, como a gente havia falado, né, sempre a gente está repensando se eu preciso realmente daquilo, às vezes a gente vê alguma coisa, uma vez eu li em algum local, que a gente, primeiramente, quando vê algo, não compre logo de imediato, deixa passar uns dias, aí você fica pensando se aquilo ali realmente eu preciso, porque às vezes, na hora, a gente acaba se tornando compulsivo para comprar, aí depois a gente vai parar para pensar e diz, oxe, eu não preciso disso, né? Então, aquilo, às vezes a gente até esquece que queria comprar algo. E aí eu vejo como um concorrente desleal, que é a mídia, com relação ao consumismo. É a questão de estar sempre trazendo para as pessoas.
a sandália da moda, a roupa da moda, então isso que incentiva. Eu até estava vendo recentemente algo com relação à roupa, acho que era até em forma de meme, que dizia assim, você vai repetir roupa. A pessoa diz, lógico, quer dizer, às vezes você quer ir para um local, você tem que comprar uma roupa nova. Às vezes você tem roupa que nunca usou, ou que usou uma vez e não quer repetir a roupa. Então, são esses são esses pequenos detalhes que a gente pode estar fazendo a diferença. O reutilizar uma roupa várias vezes, até porque a roupa ela é resistente, então dá para a gente lavar e usar de novo, não é descartável, né? Então, eu acredito que sim, esse é o X mesmo. Tá? A questão do consumismo é um dos pontos chaves, a problemática dos resíduos. Professora? E aí a Milena comentou, né, que em Goiânia, um grupo de pessoas realiza a coleta de materiais com potencial em casa por um aplicativo. É uma excelente iniciativa, né? Professora? Oi. Não, eu queria comentar, fala dela, mas pode continuar. Não, pode falar. Não, é porque eu vi que ela colocou, e a Sheila, né? Sim, Sheila falou da experiência do Cruzeiro, né? Eu vou trazer para a minha realidade, tá, Milena? Eu tive contato com o idealizador desse projeto, foi uma ONG aqui em Juazeiro. Ele me relatou que uma das dificuldades foi que não teve o abraço, como ele colocou para mim, da sociedade. Era um projeto piloto no bairro, ia posteriormente, né, tentar outros bairros. Só que no começo, né, começou a conscientização, a porta a porta, só que com o tempo as pessoas, como era voluntário, algumas pessoas saíram, ficou meio complicado a continuidade da conscientização. Consequentemente, o pessoal começou a não separar mais, né, então vai começar tudo a misturar, enfim, e não teve também, porque precisa-se de apoio dos governos, né, precisa do apoio do poder público. Nenhuma ação de educação contínua, voltada como, né, coletividade, se precisa desse sentido, principalmente se for por uma ONG. E se não tiver esse apoio, inviabiliza muitas vezes o projeto, né? Aí, ela até, a Sheila complementou, dizendo, as ações de educação ambiental, né, precisam ser efetivas, né, até que se formarem um hábito. Concordo plenamente. Né, é algo, por isso que ela tem que ser contínua. Ela tem que ser sempre, né, efetiva, tem sempre, ela caminha junto com o projeto, ela caminha junto com a iniciativa de coleta seletiva. Ela tem sempre todas as etapas, né, não só no começo, não só durante, né, enfim, mas todas as etapas. Só para comentar aqui. Exatamente. Tem que se institucionalizar, né, algumas coisas. A gente viu na mesa redonda de segunda que os próprios sistemas de logística reversa precisam andar juntos, né, com os seus diversos atores. Mas a população é imprescindível, porque se não houver o mínimo de interesse, nem um projeto, por melhor que seja, por mais, assim, técnico que esteja elaborado, ele não vai para frente, né, se não houver esse interesse, essa dedicação da população. Eu fiz uma pesquisa em Juazeiro também, com relação à coleta seletiva e à disponibilidade a pagar pelo serviço, e quais os motivos que levavam a pessoa a participar ou não do programa de coleta seletiva, e muita gente respondia que não participava por falta de tempo, ou porque dava muito trabalho. Então, a gente ainda percebe que existe uma rejeição por parte da população. E aí, por isso que esses projetos se iniciam e não houver realmente uma sensibilização em massa por meio do poder público, não tem condições de ter permanência, né, assim, de ter efetividade. Bom, o Eduardo, ele aborda a questão do custo da mudança de consciência, né, dos diversos setores, e também no ramo da tecnologia, né, que incentiva isso, e essa mudança necessária, né, para o consumo sustentável, que é o caminho, né, a alternativa. Vamos ver, tem mais aqui. Vocês podem ler também, viu? Vocês estão vendo as mensagens, todo mundo está vendo, aliás, né? O Raimundo falou de um aplicativo, Cata Aqui, eu não conheço esse aplicativo, interessante, diz que tem catadores cadastrados no Brasil inteiro. Vocês conhecem? Conheciam? Não, nunca tinha ouvido falar. Eu também não conhecia. Talvez os catadores dessa região também não conheçam, né? Realmente, eu nunca ouvi falar aqui na minha região, não. A Sheila disse que já viu, mas que não sabe se existe algum cadastrado da região, né, ali do Cariri.
Angélica faz parte do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha da Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luís, excelente. Criamos um projeto sustentável para fazer em casa, com dicas de reaproveitamento, inclusive composteiras caseiras, adubos caseiros, dentre outros. Quem tiver interesse, olha a página no Instagram, LBVM-UEMA, né, que é Estadual do Maranhão, que tem muitas dicas legais. Muito bem, obrigada pela dica, pela sugestão, já vou consultar, né, procurar mais informações. E a Aurinete disse que tem um professor do IFCE de resíduos sólidos que apresentou em uma das aulas o aplicativo mencionado acima, né, pelo Raimundo Cataqui. Excelente. Bom, minha gente, vocês já viram a hora? Então, 10h40, né? Viu que a gente vai conversando e não vê nem o tempo passando. Mas a gente tem que chegar ao fim do nosso evento, né? Tem que, infelizmente, encerrar, né, pelo avançar da hora. Mas antes eu gostaria de agradecer a disponibilidade de Camila e Regiane para estar aqui conosco essa noite, transmitindo seus conhecimentos, compartilhando, né, suas experiências com todos. O GEMAS agradece por toda a parceria, né, e colaboração. E eu também quero agradecer aos participantes, os resistentes que estão aqui, né, até agora, nos acompanhando, e que colaboraram e participaram muito mesmo aqui pelo chat, muita gente conversando sobre temas não só dentro da palestra, mas também relacionados aos resíduos sólidos como um todo, né? Então, isso é muito bom, porque enriquece cada vez mais, não só nosso evento, mas nosso isolamento, né? Porque que bom aprender durante a quarentena. Acho que foi uma fala de Adriana, ela colocou, acredito que com relação à questão da composteira, né, que ela aprendeu a fazer com PET, você já sabia, enfim, resolveu fazer, mas esses momentos aqui, essas palestras, né, que a gente pode conhecer um pouco mais sobre outro tema, ou conversar com pessoas da mesma área, que têm outras experiências, é muito rico, né, a gente fica muito feliz por essa oportunidade, e por vocês colaborarem tanto, vocês participantes, né, trazendo seus conhecimentos e suas experiências aqui. Eu vou passar a palavra para as meninas se despedirem, e se alguém quiser falar, eu disse que ia deixar abrir o microfone, mas todo mundo dizendo que é tímido, fica complicado, né? Não sei se a Adriana já perdeu a timidez, se quer falar alguma coisa. A Adriana vai ser nossa palestrante ainda, eu vou conquistar aqui, ó, depois. Então, meninas, fiquem à vontade, tá? pessoal, então, primeiramente, né, eu vou agradecer ao Grupo GEMA, à professora Anne, que inclusive eu acredito que ela vai conquistar a Adriana mesmo, porque foi dessa forma, né, eu conversando com a professora em uma das palestras, eu acompanhei o ciclo de palestras excelente, né, aproveitar até para parabenizar a professora pela a boa ação na quarentena, e aí numa das palestras eu não sei se parece ou não, mas eu fico meio sem jeito, assim, de falar, de me expor, tenho um pouco de dificuldade, e eu quis comentar algo da discussão e eu não tive coragem. Aí eu fui comentar com ela depois da palestra lá no Instagram, professora, olha, eu queria comentar isso e tal, eu não tive coragem. E ela disse, quem quiser sugerir um tema de uma palestra, pode sugerir. Aí eu peguei e falei, não, então eu posso sugerir um tema? Eu sugeri um tema. Ela disse, por que você não participa? Eu? Ela, por que não? Aí eu... Então, para mim, de certa forma, foi um desafio, né, em relação a essa forma de palestra virtual. Foi a primeira vez, eu nunca tinha feito algo assim à distância, apesar de que eu acredito que agora, mais do que nunca, né, isso vai ser mais comum daqui para frente, e é bom que a gente também vê outras formas de não perder totalmente o contato e não deixar de aprender por conta das dificuldades, né, e isso para mim foi um momento de crescimento, porque eu fiquei sem graça de fazer um comentário por mensagem, ninguém estava vendo meu rosto, e agora dessa forma, então para mim foi um crescimento, né, foi um momento de aprendizagem. Agradeço à professora pelo desafio, pelo convite, agradeço a todos vocês, aos meus colegas de profissão, a vocês também, que de diversos lugares, né, como dizer o nome de todos, mas todos vocês que estão presentes, né, então, obrigada pela presença, pela confiança, e, enfim, por ter estado com a gente até esse momento, né, porque não é tão cedo ainda, faz tempo que vocês ainda estão resistindo, então, muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Eu vou só divulgar aqui o link da palestra do dia 6, que a gente ainda está recebendo inscrições, tá?
e dizer que outras palestras estão sendo desenvolvidas e vou depois divulgar, eu divulgo sempre pelo meu Instagram e coloco sempre aqui na plataforma Even, mas a gente já está com uma no gatilho sobre patrimônio ambiental com a advogada, e a Adriana, eu vou depois conversar com ela para ver se a gente combina alguma coisa, né, e desenvolve algum trabalho juntas, tá? E tem uma outra palestra em off, né, que eu não posso falar nem sobre o tema, porque a pessoa ainda está aí buscando informações, mas provavelmente vai ser ainda na área de direito ambiental, possivelmente compras sustentáveis, não se definiu ainda qual seria exatamente, tá? Ó, o Ítalo está sugerindo aqui alguma da área de sociologia e da de artes, né, Ítalo? Eu já falei com o professor, nosso pesquisador da área de artes, ele está preparando o material para a gente abrir uma nova palestra na área de artes, tá bem? Eu só espero que o nosso isolamento dê conta de tanta palestra. O tema não falta. Cada vez que a gente conversa com uma pessoa, surge uma ideia diferente, tá? Mas vamos conversando e aí a gente vai moldando aí as palestras, né? A próxima talvez seja essa que eu mencionei sobre patrimônio ambiental. Após, né, a do gestão ambiental em agricultura familiar e agroecológica, tá? Minha área de sociologia seria ótima. Olha, Ítalo, se você quiser se candidatar, já vai pensando no tema que a gente conversa, tá bom? Bom, minha gente, boa noite a todos. Muito obrigada, tá, pela atenção, pela participação. Foi um evento maravilhoso, mas foi maravilhoso pela participação e contribuição de vocês, tá bem? Obrigada, professora. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.